Pastorear em comunidade, sonhar, escrever, não é para qualquer um. Hoje, nós iremos conhecer a história do pastor Gladson, um pastor criado lá no Morro do Papagaio, onde eu estou, que tem muita história para nos contar. Pastor Gladson, e aí, tudo bem, meu querido? Cris, tudo bem com você? Bom demais, melhor agora, vendo essa beleza de pessoa. Que Deus a recíproca é verdadeira. Que Deus te abençoe. E aí, pastor, como é que foi sua infância? Eu sei que por um tempo você teve grandes dificuldades na vida e de repente se torna um grande líder religioso dentro do morro, um ganhador de almas. Como é que foi isso? Boa noite a todos, né? Isso é um prazer a gente estar aqui. E falar da pessoa Gladson é bem diferente de falar do pastor Gladson. Uma dificuldade muito grande, sabe, Cris? Como você bem colocou aí, nasci na comunidade ali, no Morro do Papagaio, e muitas dificuldades como passar fome. De fato, a gente teve ali também um processo de pedindo esmola nas ruas, vários serviços como engraxate, vendedor de jornal, franelinha, tudo a gente procurava para sobreviver. A maneira é essa, a gente não vivia, a gente sobrevivia. Né? Então a dificuldade que eu passei muito grande, em todos os aspectos, que de fato dá um livro se eu for contar toda a minha história aqui. Assassinato na família, 2 estupros na família, uma coisa difícil. Quem vê a gente hoje sorrindo, quem vê a gente alegre, né? E olha pra gente já vê pastor. Talvez ele não enfrentou nenhuma dificuldade, parece que ele caiu de paraquedas, nada a ver. Foi um sofrimento muito grande e eu agradeço a Deus por isso, porque isso tudo foi para forjar o meu caráter hoje, para ser quem eu sou. Né? Então eu vejo que toda essa dificuldade favoreceu para mim. Infância, mãe, pai, irmão, como é que foi isso? Olha, eu já aos 5 anos de idade, meu pai, até nos dias de hoje, ele é desaparecido. Eu lembro a última cena que eu vi do meu pai, ele subindo as escadas, ele também era franelinha, e no ano de 85, não sei se vão lembrar, houve uma grande chuva, né, a chuva mais comentada em BH, quando caíram as casas, e nessa a minha casa também, né, a casa dos meus pais, desabou. Fomos morar no abrigo São Paulo e nesse período juntou tanto o desaparecimento do meu pai como a tragédia da casa ter caído, enfim, e ter saído da própria casa para estar morando no bairro, no abrigo do bairro São Paulo. Isso tudo acarretou para minha mãe uma depressão muito forte. E o que ela fazia para tentar esconder isso, para tentar disfarçar? Entrou para o alcoolismo, ela começou a beber, né? Ela se tornou uma alcoólatra e, enfim, para cuidar da gente foi muito difícil. Imagina uma mãe, num período desse, sem um homem para estar ajudando, toda essa dificuldade, enfrentando tudo isso, foi muito difícil. De fato, foi muito difícil para minha mãe. Você falou 85, naquela época não se falava em depressão. Não se falava em depressão, interessante é isso, mas a gente hoje pode perceber, meus estudos, a gente vai entendendo por que ela entrou para o mundo do álcool e enfim, e ela foi tentando a vida, cuidar de 7 filhos, nada fácil, e depender da ajuda dos outros, enfim, então assim, mas hoje a gente entende que isso foi de fato uma depressão. Quando a gente fala que não se falava, a gente também fala que não se tinha cuidado. Não se cuidava da pessoa adequadamente, com remédio, com tratamentos, com paciência. Acabava falando assim, você viu isso? A pessoa tá bebendo. A pessoa sofria tantas perdas de bens materiais, como do marido, como essa questão dos filhos, mas também sofria um bullying nacional de que a pessoa estava ali porque queria, não era isso? Isso, e nessa época era tudo, vamos mandar para Sabará. Tá com problema de álcool, isso aí é uma loucura, e a pessoa tá ficando doida. Ela é louca, é isso. Manda para Barbacena que ali resolve, a gente nem sabe onde que, o que acontecia de fato ali. Há várias histórias e aí você pode ver isso na internet. Mas enfim, não tinha como
de fato, naquele momento para ela, hoje eu entendo, não tinha uma saída para ela senão entrar para o mundo do álcool. E o que aconteceu com ela? Porque como cuidar de 7 filhos, sem ter uma casa para morar, sem ter um emprego fixo e dependendo dos outros. Então, o meio que ela achava para sobressair ou até para sobreviver de fato era esse. Faz 20 anos que ela faleceu. E deixou, mediante tudo isso, eu sou o mais novo dos homens, deixou uma grande responsabilidade para mim, né? E nessa responsabilidade que ela deixou, que ambos acima de mim já haviam casado, sobrou para mim. Então, eu, com 19 anos, quando ela faleceu, fui cuidar de 2 irmãs, né, mais novas do que eu, e enfim, sem ter uma casa. Quer dizer, a gente tinha um barraco com um cômodo sem banheiro. A gente fazia necessidade em sacolas. Para você ver, tamanho era miséria. Isso tem 20 anos atrás. Então, assim, tamanho era miséria que a gente vivia. Não tinha água, não tinha luz, dependia tudo dos outros. Eu estou falando, então, com um cara que hoje prega muito, é um cara de Deus, mas que também tem o lado emocional dele, o lado humano. E perder uma mãe não é para qualquer um. Como é que foi isso? Bom, foi um divisor de águas na minha vida. Porque no falecimento da minha mãe, eu encontrei Jesus, e Jesus me encontrou, na verdade. Foi nesse meio, né? E nesse encontro com Jesus é que a minha vida começou a mudar. Na verdade, que eu comecei a viver. Eu costumo dizer que eu comecei a viver foi nesse encontro com Jesus. Que até os 19 anos, antes de Cristo, era doença, era depressão, chorava e vivia uma vida, se é que eu posso chamar de viver uma vida. Eu vegetava, na verdade, né? De Cristo para cá que eu fui entender a vida. Aí a força foi vindo, eu encontrei forças, tenho encontrado em Cristo força para sobreviver agora. Não posso mais usar o sobreviver, mas viver. Se antigamente eu sobrevivi, hoje eu vivo em Cristo, né? E faço minhas palavras do apóstolo Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa força eu encontro totalmente nele. Ele tem me dado essa força para viver. Há um bom tempo eu custei a te chamar de Gladson. Porque era fum para lá, fum para cá. Isso. Como é que era esse... De onde veio esse nome, esse apelido? Embora não pareça, mas o apelido veio de Fofurinha. É que lá em casa... Mentira, bem... É cômico, mas veio de Fofurinha. De Fofurinha foi ficando Fufute, depois Fute, depois Fu. Até virar real. Não, o Fum ainda não cheguei, eu parei no Fu ainda. FU. Depois Fum, por causa que, como de extrema pobreza que a gente veio, não tinha como tomar banho, aí o apelido era Cascão e Fum. Aí ficou Fum, de fedor mesmo. Era a vida que eu vivia, né? Hoje eu acho graça, hoje a gente sorri aqui, mas é verdade, é o que aconteceu. Então daí que veio esse apelido. Que metamorfose, Fofurinha, Fu, depois Fum. Cascão e Fundo Fedorento. Fundo Fedorento, exatamente. Foi isso mesmo que aconteceu. Que bom. Mas uma coisa que me marca muito é que você era muito bom de bola, né? Você jogava muita bola e passou por sua cabeça alguma vez ser jogador, alguma coisa assim? Meu sonho era ser jogador. Porém, muito raquítico, né? Má alimentação e coisas mais, como eu aqui já declarei, eu fui tentar fazer um teste. Não vou falar o clube, não, deixa pra lá. Fui tentar fazer um grande clube aqui de Minas. Quando eu cheguei lá, que as pessoas ali que faziam a primeira entrevista, bateu o olho em mim e falou, quantos anos você tem? Eu disse, 16. Desse tamanho? Magro desse jeito? Não tiveram sequer o critério de ver o futebol. E aquilo ali me desanimou. Eu não tinha um pai, não tinha alguém que viesse. Não, você vai conseguir. Se aqui não te aceitaram, vai para outro clube, tenta de outra forma. Não tive isso. Então, naquele primeiro impacto, jovem, 16 anos, jogava bem, mas não tinha quem incentivava, desanimei. Falei, não vou fazer não, porque eles vão olhar porque eu sou magrinho, o apelido de passar fome, coisas mais, não vão me aceitar. Eu desisti. A gente vê lá que você veio de uma família muito humilde mesmo e muito dividida, né? Bastante. E o alcoolismo fazia bem parte ali da turma ali. Cara, para você hoje ter sua consciência, nem todos tiveram a mesma sorte que você, que passaram pelo mesmo problema.
como é que é o alcoolismo dentro de uma casa com a criança? Então, como você bem colocou, uma família bem dividida. Eu tenho várias mães ao mesmo tempo, porque nessa queda da minha mãe, isso biológica, eu fui morar na casa de um, na casa de outro, e assim fui sobrevivendo, né? E eu agradeço todas aqui, eu agradeço mesmo, que me ajudaram de alguma forma, às vezes dura demais comigo, principalmente a minha madrinha, ela foi muito dura comigo, mas eu entendo hoje, né, que ela queria o meu bem. Então ela era muito dura porque queria fazer um homem como ela fez um homem, no sentido de a vida você vai enfrentar dificuldades na vida, a vida não dá mole para ninguém, você tem que esforçar. Isso foi gerando em mim uma força também. Eu agradeço muito ela e todas que me ajudaram. Agora, para uma criança lidar com o alcoolismo dentro de casa não é nada fácil. Hoje nós sabemos que tem que, de fato, enfrentar um psicólogo. A gente busca um reforço. Nós hoje sabemos que nós buscamos essa força que está em Deus. Você só vai encontrar em Deus, porque é Deus ele que dá essa força. Se eu não estivesse encontrado Deus e Deus não tivesse me encontrado, hoje eu não estaria aqui. Né? Como eu já bem disse aqui, 2 estupros na família, um assassinato, sem ter o que comer. Hoje que é chamado de bullying, tá sofrendo bullying, isso eu cresci quando era normal, era negão, era passa-fome, era cascão e coisas mais. Isso não me fez ser um revoltado no concernente à sociedade, me fez ser revoltado contra a situação que eu estava vivendo e gerou em mim uma intenção de melhorar cada vez mais. Aqui, olha, deixa eu te falar um negócio, o Gladys. Violência, nós crescemos ali e vocês ali pegaram uma época do humor muito violenta. A droga muito fácil. Para sobreviver, chegou um tempo para sobreviver, quase tinha que ser usuário de drogas. Olha que interessante, eu convivi com muitos que faziam tal práticas do uso de droga. Andava com eles para cima e para baixo, acredita que eu nunca usei droga? Eu falo isso, muita gente fala assim, como? Eu falo, hoje eu entendo, é Deus. É Deus fortalecendo. Então eu via, vamos lá, vamos usar, todo mundo está usando. E quando não queria usar, aí vinha aqueles nomes pejorativos. Você é isso, você é aquilo, que não cabe aqui falar. Eu tive que vencer isso dentro de mim, relutar contra mim mesmo para não cair no mundo das drogas. E sempre dizia, não, vai na sua, você tá de boa, eu tô aqui tranquilo, pode ir. Mas todo mundo faz. Eu, não, beleza. Tá. Hoje eu entendo que eu não sou todo mundo. Mas graças a Deus nunca usei. Mas convivia, via, presenciava, a noitada ali também. Tinha o meu lado humano, como tenho até os dias de hoje. Queria também para farros, pagodes e coisas mais. Tomava mas nunca cerveja. Usei. Também não. Interessante, não. Porque o que aconteceu? Eu cresci vendo a minha mãe no alcoolismo. E eu imaginava assim, eu vendo a minha mãe assim, hoje, seus 30, 35, 40 anos, daqui 40 anos, se eu fizer o mesmo que ela está fazendo, eu vou ser assim. Então, quantas vezes eu carregava a minha mãe nas ruas, totalmente embriagada, eu pegava ela e levava, né, para casa, e aquilo ali meu coração cortava, que às vezes chorando eu estava levando a minha mãe. Quantas vezes eu via pessoas abusando da minha mãe, eu presenciando, eu não podia fazer nada, muito criança, a única coisa era puxar, vamos mãe, vamos embora, vamos. Enfim, então eu semelhava isso, peraí, se eu fizer isso no futuro eu vou ser igual a ela, eu não quero isso para a minha vida. Como Jesus chegou na sua vida? Meu Deus, foi na morte da minha mãe. Eu costumo dizer que a morte da minha mãe me gerou vida. Olha que interessante. A mulher que me gerou vida, na sua morte, me fez gerar vida. Né? Porque é muito, muito triste, deprimido. Hoje a gente entende que é uma depressão. Chorava demais. Olha que interessante. Dos homens, eu sou o mais novo dos irmãos. Abaixo de mim, 2 irmãs. Sempre muito forte. Aparentemente, sempre muito forte. Eu me lembro que quando me deram a notícia que a minha mãe havia falecido, eu que fui lá, gente, todo mundo triste, cabisbaixo, aquela coisa toda. Eu falei, não, vamos resolver isso, vamos dar um jeito, vamos fazer algo. E fiz tudo. E todo mundo chorou. Eu, não, gente, chorar, morreu, fazer o quê? Mas, Cris, no momento em que eu vi a minha mãe descer na sepultura, acabou. Aquilo ali eu desabei. Aí todo mundo veio me socorrer. Porque hoje eu entendo que aquilo era uma forma de
Deus preservando, porque senão minha mãe estava aí até hoje sem enterrar. Interessante. Por quê? Porque eles chorosos, daquela forma ali, triste, e ninguém fazia nada. Eu vejo que Deus me capacitou com este dom de momentos difíceis, se manter firme para resolver o problema. Depois de resolver o problema, aí você pode chorar. Eu vejo Deus trabalhando assim comigo. E eu sou, embora não pareça, eu sou o mais melancólico da família. Choro até hoje a morte da minha mãe. Se eu fico sozinho, muitas das vezes estou chorando. E não há nenhum problema nisso, até porque Jesus ele vai dizer que felizes são os que choram. E interessante também que Deus se alegra com o velório, né? No velório se alegra, porque ali os corações estão quebrantados. E aí a sua história pastoral é que é interessante, né? Parece que você era de uma igreja e a pastora estava lá e deixou a igreja assim, toma a chave, resolve aí, eu vou ali e volto. Então, é muito interessante, terminando o processo do velório da minha mãe, entrando no processo de pastorear, o que acontece? No velório da minha mãe, eu fui convidado aí uma X igreja que eu não convém aqui falar. Durante 5 anos, excelentemente, aquilo ali, durante 4 anos, né, eu me identificava demais com essa igreja. Sou grato a Deus por essa igreja existir, porém, no término do 3º para 4º ano, eu meditava tanto na palavra de Deus que eu via que não estava tendo uma coerência no que eles pregavam com o que estava escrito na Bíblia. Então, eu relutava. No 4º ano eu pedi, até cheguei a ser um obreiro nessa X igreja, e eu cheguei à conclusão de que estava algo fora da palavra de Deus. Ao mesmo tempo que ensinava que a palavra de Deus era a palavra de Deus, eu via mais a palavra do homem. Então, no 4º ano eu pedi para sair de obreiro, fiquei mais 1 ano até para ver se algo mudava, né? Cheguei e conversei com o pastor, não me identifico com isso, eu acho que está fora da Bíblia. Então, para não haver uma discussão, eu saí debaixo de bênção. No 5º ano, eu saí totalmente, desliguei dessa igreja 100%, nem mais como membro, e fiquei de 2005, que foi o período que aconteceu isso, a 2006. Então, assim, procurando uma igreja, via uma aqui e outra ali. Um certo amigo meu, ele disse assim, Gladys, vai ter uma célula lá na minha casa, você não gostaria de ir? Eu falei, eu estou procurando igreja mesmo, então vamos lá. Chegando lá, ele me apresentou uma pastora, e a pastora disse, você é Gladys e tal? Sim, Gladys, nós estamos com o propósito de abrir uma denominação aqui próximo da casa de vocês e tal. Passou todo o projeto, ponto. Eu falei, amém, pode contar comigo para ajudar na obra de Deus, mas eu não quero ser obreiro, eu não quero ser nada, simplesmente um membro sentar, pegar minha família e ir embora. E ela começou o trabalho lá, porém ela teve que ir para São Paulo para resolver uma documentação de outro ministério que ela já tinha lá, junto com seu filho, enfim. Ficou esse meu amigo que me convidou para ir à célula. Neste período, ele falou assim, Gladys, eu não tenho muita intimidade, assim, eu sou muito tímido para pregar, e a igreja estava começando. Você não pode pregar até a pastora chegar, não? Eu falei, mas eu não sou pastor. Ele, não, Gladys, prega. Insistiu, falei, tá, amém, eu vou. Mas quando a pastora chegar, eu saio. E foi o que aconteceu. Quando ela chegou, eu falei, pastora, agora a senhora chegou, tá aí, Deus abençoe a senhora. Ela ficou com a gente umas 2 semanas, mais ou menos. E neste período, ela não conseguiu o objetivo que ela queria, que também não convém dizer. E ela chegou e disse, eu estou saindo e pastor é você. Eu falei, não, eu não sou pastor. Eu não sou nem obreiro, eu não sou nada. Ela disse, eu estou indo embora e você se vira aí. Mas por que eu? Dá ele que é o auxiliar da senhora. Não, você se vira. Mas naquele momento que ela me passava a chave, meu coração por dentro sangrava. Eu falava, Deus, e agora o que eu vou fazer? Tem pessoas aqui, para onde vão essas pessoas? Quem vai pastorear essas pessoas? Ponto. Eram 2 pessoas, mas a Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu falei, agora sobrou para mim. Eu disse para essas 2 pessoas, eu vou ficar com vocês aqui até que Deus envie um pastor para vocês, que eu não sou pastor. Aí 1 semana, 2, 3, começaram a me chamar de pastor. Eu falei, por favor, não me chama de pastor, eu não sou pastor. Mas você que está cuidando da gente, você é o pastor. Mas eu não sou pastor. Interessante, quando eu estava na casa de uma delas, nós fazemos uma célula lá, estava falando exatamente isso. Como tudo começou, né? Que tinha algumas pessoas que não sabiam totalmente da história, eu estava dizendo, por causa dessa irmã hoje, enfim.
E fiquei, falou, ó, quando Deus enviar um pastor, eu saio, porque eu não sou pastor. Eu te ingiriza desse título, não me chama de pastor. 10 anos depois, Deus levantou um profeta e me falou assim, olha, deixa eu te falar, você está esperando pastor lá para a sua igreja, não tá? Eu falei, tô claro. 10 anos, gente, interessante, 10 anos. E eu estou esperando. Deus manda te dizer que você não precisa esperar não, que é você que é o pastor de lá. Eu não tenho capacidade, eu estou atrás das malhadas, eu sou pequeno demais. Desculpa, a mesma que Gideão, a mesma que Isaías, a mesma que os homens de Deus daram. Moisés, principalmente. Exatamente, eu não sei falar. A gente dá desculpa, mas quando o chamado... uma coisa é a gente ter o chamado, outra coisa é o chamado nos ter. Então eu vejo que é interessante que o chamado me tem. Deus disse sim. Hoje eu entendo que Deus disse sim. Hoje nós estamos com 15 anos pastoreando. Mas veja, 5 anos atrás que eu tomei para mim mesmo, realmente, era eu que Deus queria. E hoje eu entendo que sim, era eu que Deus queria para estar ali na frente do trabalho. Mas se dependesse de mim, eu não queria estar. Mas então, peraí, você é um covarde? Então por que você não deixa? Não deixo porque eu não sou covarde. Porque o chamado me tem. Porque eu sei que esse é o melhor caminho. Porque eu sei que só assim eu posso estar ajudando pessoas a chegar no seu propósito de vida. O Gladson pai, como é que é? Corujão. Muito coruja. Beijo, minha filha. Tem 10 anos. Isso é interessante, que ela tem 10 anos. O meu mais velho tem 16. Beijo ele. Fala, rapaz, beija aqui. Rapaz, eu não beijo não, que eu vou zerão já, né? Rapaz, beijo sim. Beijo porque são os meus filhos. Né? E eu vou te beijar. Minha filha, eu fiz um vídeo agora, Dia dos Pais, com ela, e pus ela sentada no meu colo, 10 anos. E o vídeo eu dizia o seguinte, é melhor ela sentar no meu colo do que sentar no colo dos outros no meio da rua. Ela é minha filha. Aí eu vou beijar ela hoje, ela diz o seguinte, assim, pai, eu já sou mocinha. Eu falei, é mocinha, mas continua sendo minha filha. E deixo bem claro, quando casar, o pai vai continuar beijando na frente do marido. Aí ela fica... Aí o genro se guarde, tá vendo aí, né? Se prepare. E o Gladson marido? O Gladson marido, eu falo... É até suspeito eu ter que falar do Gladson marido, mas eu vou dizer que vou dar umas pinceladas. Também coruja. Eu sou muito família, sabe? Eu gosto muito de estar com a família. Para mim, a minha maior alegria é estar com a família. Então eu penso sempre, se eu não cuidar da minha esposa, quem vai cuidar? Se eu não fizer o que tem que ser feito, quem vai fazer? Então eu procuro, como homem, fechar todas as brechas para o açougueiro, para fechar todas as brechas para o padeiro. Então eu procuro fazer o meu papel. Os padeiros são complicados, né? Exatamente. Amém. E agora o Gladson pastor? O Gladson pastor, eu posso dizer assim, também queria que tivesse uma ovelha para dizer, mas eu procuro demais, sabe, uma preocupação mesmo de estar cuidando de ovelha por ovelha, de ter esse contato que nós estamos tendo aqui, de sentar, ouvir, observo, olha, tá saindo aí do aprisco, onde que você está indo? Então, ou seja, eu tenho o cajado nas mãos, e esse cajado, como era utilizado no passado e hoje também é utilizado o cajado, né? Mas o cajado que eu tenho hoje não é aquele de madeira, mas é o de autoridade. Eu tenho que perceber que quando a ovelha está saindo, ele tem, né? A gente sabe o formato do cajado, ele é assim. Então, quando eu percebo que a ovelha está saindo, eu uso esse lado do cajado. Opa, volta, é para puxar a ovelha. Este lado é para bater na ovelha. Ó, ovelha, você está errada, volta aqui, você está desviando do caminho. Então, se por um lado, como pastor, eu puxo a ovelha para estar próximo de mim, mesmo com falhas, porque a melhor maneira de cuidar de uma ovelha é estar próximo de ti. Eu vejo assim, o pastor ele tem que ter essa percepção. Agora, porque pecou, porque ele errou, eu vou... Não vou, eu vou trazer ele para perto de mim, porque ele precisa entender o que é a verdade. Então, eu procuro fazer o meu papel também como pastor. Eu costumo dizer que eu sou 100%. Não falo 100% no que tange santidade. Eu tenho falhas. Mas quando eu sou pastor, eu sou 100% pastor. Portanto, dentro da igreja, o meu filho, a minha esposa, a minha filha me chama de pastor. Fora da igreja, eu sou pai, me chama de pai. Então, eu procuro ser 100% em tudo aquilo que eu faço. Agora, e a parentela, os irmãos? Como é que ficou após a perca da mãe? Vocês se uniram mais? Como é que ficou? Unidos, graças a Deus, sempre fomos. Mas casaram, né, como eu já disse, espalharam. Deus, em nós, fez com que tivesse essa união um pouco maior de convívio, não apenas de telefone.
Mas vamos fazer um churrasco, vamos sentar, vamos conversar, vamos chorar um pouquinho, vamos lembrar da nossa mãe, vamos sorrir. Porque a minha mãe, com todos os problemas, dificuldades que ela enfrentava, ela conseguia, sem ter o que comer dentro de casa, trazer um sorriso. Eu me lembro de uma cena da minha mãe, e eu carrego isso comigo, em que uma vizinha pegou um potinho assim de sorvete, sabe? Pegou, encheu de macarrão, angu e feijão. E chamou no muro lá de casa e falou, ô Vera, chamando a minha mãe, ela chamava-se Vera, né? Ô Vera, eu tenho aqui uma sobra de comida, você quer? A minha mãe, sim, claro, eu quero. Pegou, dividiu para todos os filhos. Eu, muito pequeno, eu fui perceber isso depois, eu tinha 29 anos quando eu fui perceber o que a minha mãe havia feito. Eu disse para ela assim, ainda muito pequena, mãe, a senhora não vai comer? Não, ela, não, filho, mamãe já comeu. Com 29 anos que eu atinei, aconteceu uma cena na minha vida, veja só, eu tinha por volta de 5, 6 anos quando isso aconteceu. Com 29 anos aconteceu uma cena que eu lembrei da minha mãe. Minha mãe não havia comido. O que, na verdade, ela fez, mãe, dividiu para os filhos. E a alegria dela era ver a gente comendo. Então, ou seja, se alimentando ali, né? A minha mãe dormia, a gente dormia pedindo comida. E ela tinha um jeito de convencer a gente contando piadas. Então, peraí, eu já vou fazer. Mas fazer o quê? Não tinha nada, hoje eu entendo. E quando a gente dormia ali, era a alegria dela. Então, a gente dormia muitas das vezes com fome. Mas era uma mulher fantástica, né? A lembrança mil dela. Bem, o sonho de jogar bola não vingou. Ou você joga bola ainda? Eu tento correr um pouquinho, né? Hoje bem menos, porque o chamado me tem, né? Mas é bem raro quando eu jogo futebol. E aí, junto com a turma, porque tem muito pastor que acha que a diversão é bobeira, acha que viajar é bobeira. O que você pensa disso? Eu penso que o pastor ele tem que ser 100% pastor, mas ele tem que entender que ele é homem. Ele passa dificuldade, ele pode passar lutas dentro do seu lar, no seu casamento, com os filhos, mas não deixar isso levar ele a perder o seu chamado de pastor. Eu entendo que precisa sim, pastor tem que viajar, pastor tem que sair com a família, seja 100% marido, seja 100% pai, ele tem que divertir mesmo. Tudo com decência e ordem. Amém. Queria que você deixasse seu contato. Alguém quiser convidar o pastor Grazi para pregar, alguém quiser convidar a sua igreja para ir, ou quiser ir até a sua igreja, como é que faz? Tá, hoje nós estamos localizados na Rua Bolívia, 1274, a referência é o Verde Mar da Nossa Senhora do Carmo. Então, chegando no Verde Mar da Nossa Senhora do Carmo, o portão de trás do Verde Mar está de frente à igreja, que é a Rua Bolívia. Meu contato é 9898 70074. Querendo falar com a gente, chamar a gente para pregar, e nós estamos aí. Muita gente acha que o pastor vive só da igreja. O pastor Grazi tem seu trabalho fixo. Trabalho, sou palestrante também, Cris. Tenho meu trabalho, né? Hoje eu sou, assim, muito ocupado, até às vezes as pessoas falam, eu te liguei, tentei falar, não teve, mas é porque é muito trabalho de fato. Tenho o meu trabalho secular também, enfim, tenho meus afazeres e quando posso atendo as agendas aí. Eita glória! Então eu queria que você deixasse um recado para quem está nos assistindo. Mediante toda a história que você escutou, uma frase que eu escutei muito tempo atrás, isso eu gravo e carrego ela comigo, a primeira na verdade é uma frase e um versículo. Primeiro eu vou na frase. A frase ela diz o seguinte, a qualidade do vencedor é nunca desistir. O versículo bíblico é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, toda dificuldade que você estiver passando ou que vai passar, você pode ter certeza que dificuldades nós vamos passar. Entenda uma coisa, vai colaborar para o bem se você ama a Deus, tá bom? É vivendo e aprendendo, né? Você que pastor hoje, teve um grande homem de Deus aqui, uma referência minha, para conversar com você sobre o pastor homem. O ministério pastoral é uma coisa, agora o homem pastor é outra. Que Deus te abençoe, até o próximo programa, se Deus quiser.